Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a nossa vida bem direcionada dentro da Palavra de Deus, conhecendo o Senhor através das Escrituras, conhecendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trazendo os fundamentos da nossa fé sempre vivos diante dos nossos olhos. Esta é a proposta deste programa. Estamos trazendo os fundamentos da nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre a historicidade da morte de Jesus. Realmente aconteceu? Jesus de Nazaré realmente morreu pendurado numa cruz? Como foi isso? Como podemos ter provas históricas da morte de Jesus? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos conta histórias. Nós sabemos que a nossa vida ela é contada através da nossa história. Como nascemos, como crescemos, como vivemos, as escolhas que fizemos. Então, a história é o registro dos fatos. A história ela é comprovada. Em cada época há um cenário local, um cenário mundial. E nós vamos ver que a Escritura nos mostra Jesus dentro da história de uma maneira completa e maravilhosa. Jesus viveu em um tempo em que Roma dominava sobre o mundo. O Império Romano ali estava. E a morte de Jesus, ela foi, podemos dizer assim, de uma maneira bem clara, traçada, contada em detalhes, toda a sua história. Vamos ver que Jesus foi levado perante Pilatos. Pilatos era governador ali da Judéia. Pilatos era romano, representante do Império Romano. E há pouco tempo, ali em Cesareia Marítima, foram encontradas pedras, inscrições com o nome do governador Pilatos, mostrando a historicidade desse personagem, Pilatos. Olha o que está escrito. Vamos ver primeiro, antes de ler na Bíblia, vamos citar aqui de novo um trechinho do nosso credo apostólico. Diz: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós vamos ver que Jesus foi levado perante Pilatos, de acordo com o texto que está em Mateus 27, 1 e 2. Lemos assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O entregaram ao governador Pilatos. Aqui nós vamos ver que realmente isso aconteceu. Nós vamos ver que aqui está tão claro que Jesus foi levado diante de Pilatos. Levado para quê? Para ser crucificado. Jesus foi condenado pelo Israel, condenado pelos principais dos judeus, entregue ao governo romano para morte. Jesus deu a sua vida por nós ali, ele foi levado perante Pilatos. A história nos diz isso, a história confirma a verdade desses fatos. A romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem.
Eles tiveram primeiro um conselho, tiveram primeiro o Sinédrio reunido ali na casa de Caifás. Condenaram Jesus, mas não podiam matá-lo. Então o enviaram a Pilatos, amarrado. Nós vamos ver que Jesus não se defendeu diante de Pilatos. Estamos falando de Pilatos porque está lá na nossa confissão de fé. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então vamos ver toda a historicidade dos fatos aqui em relação a Pilatos. Olha o que está escrito em Mateus 27, de 11 a 14. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Bem, para qualquer pessoa que era condenada, a sua esperança era poder se defender. Era poder dizer: não, eu sou inocente. Eu não fiz isso que vocês estão me acusando. Jesus, ele não tinha nada na sua ficha como homem, como judeu, como súdito do Império Romano que o desabonasse. Jesus não tinha falha. Jesus não tinha erro. Jesus não tinha pecado. Ele mesmo pôde dizer às pessoas da sua época: quem de vocês me convence de pecado? Aponta um. Não tinha. A vida de Jesus era absolutamente reta. Quando vieram a Jesus tentando o Senhor, tentando pegá-lo em alguma palavra, disseram: é lícito pagar tributo a César ou não? Era uma pergunta muito difícil. Eles prepararam uma armadilha para Jesus. Se ele respondesse: sim, é lícito pagar tributo a César, os judeus ali estavam para tirar pedras nele, porque o Império Romano havia se apossado de Israel, dominava Israel injustamente. Se Jesus dissesse: não, não deve pagar imposto, então ali estavam os romanos para prendê-lo como rebelde, o que ele responderia? Ele pede uma moeda: me dê uma moeda de pagar o imposto. E lhe deram um denário, lhe deram a moeda. E ele disse: de quem é esta efígie cunhada aqui? Quem é esse rosto que está cunhado nesta moeda? É de César. Ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ah, Jesus não tinha nada que o desabonasse. Ele não tinha nenhuma palavra de rebelião contra Roma. Ele não tinha nenhuma palavra de rebelião contra o templo. Ele não tinha nada na sua vida que pudesse ser uma mancha, um erro. Quando os principais dos judeus acusavam de Jesus de não guardar o sábado, porque seus discípulos colhiam espigas no dia do sábado e comiam, porque ele curava no sábado, ele disse: vocês, se tiver uma ovelha caída num buraco no dia de sábado, vocês não tiram a ovelha do buraco? E vou deixar as pessoas subjugadas pelo poder de Satanás com enfermidades sem ajudá-las? Por ser sábado? Não. Olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus era totalmente sábio, limpo, puro. Não havia nada de ser acusado. E agora Jesus tinha a chance de se defender diante de Pilatos, de dizer: não, ninguém pode me acusar de pecado. Não, ninguém pode apontar uma falha em mim. Jesus guardou silêncio. Jesus não se defendeu, porque ali ele não estava em seu próprio nome. Não era Jesus que estaria morrendo, era toda a humanidade. Eu e você estávamos em Cristo
passando por toda aquela condenação, o Senhor passou em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou as nossas culpas. Vamos ver aqui, dentro da história contada, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Em Mateus capítulo 27, versículos 15 a 21, nós lemos: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Este foi o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Pilatos não tinha nada para acusar Jesus. Pilatos não via nenhum erro, nenhuma falha. Ele não via nada em Jesus digno de morte. Então, ele teve uma ideia. Eu vou pegar o cara mais mau, a pessoa um pior malfeitor de todos os que estão presos hoje aqui. Um cara perverso, um cara odiado pela sociedade, merecedor da morte na cruz. E vou colocar do lado de Jesus e pedir para a multidão escolher. Claro que eles vão escolher para morrer o mal e liberar o bom. Era o que Pilatos pensava. E trouxe Barrabás. Trouxe diante da multidão, falou: gente, eu não vejo nenhuma falha neste homem. Ele não é digno de morte. Roma não o condenará, mas aqui está. Na Páscoa nós soltamos para vocês um prisioneiro. Qual vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Barrabás, malfeitor, ladrão, perverso, homem reconhecidamente mau, ímpio, ou Jesus, aquele que abriu os olhos aos cegos, aquele que curou os leprosos, aquele que ressuscitou mortos, aquele que ensinou a fazer o bem, ensinou o perdão. A quem vocês querem que eu solte? E a multidão, incitada pelos judeus, incitada pelos líderes do Sinédrio, pelos juízes de Israel, porque Pilatos percebeu que Jesus foi entregue por inveja. Tinha uma inveja podemos dizer assim, de como Jesus era bem aceito por todo o povo. Da fama de Jesus, do nome de Jesus. Mas a multidão gritou: queremos Barrabás. Queremos Barrabás. Sempre na nossa vida nós estaremos diante de escolhas, ou Deus ou o mal, ou Jesus ou Barrabás, ou a santidade ou o pecado. A quem vamos escolher? O que nós vamos querer? A quem vamos seguir? A quem vamos liberar para dominar as nossas vidas? A multidão gritou: solte Barrabás. Ele diz: e o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei de Jesus chamado o Cristo? Eles gritaram: crucificam, crucificam. Não queremos que ele reine sobre nós. Nós temos um rei que é César. Não queremos Jesus. Em todo tempo nós teremos de escolher
Jesus ou não? Quem vai reinar sobre nossas vidas? Quem vai dominar sobre nossas emoções? Quem vai nos trazer segurança e paz? Quem vai estar conosco nos momentos difíceis? Quem vai compartilhar de nossas alegrias ou nos dará proteção nos momentos de insegurança? A quem vamos entregar nossa vida? Quem será o nosso rei? Não tem jeito de ficar sem dar uma resposta. Não tem jeito de dizer, não, eu me abstenho, eu estou em cima do muro. Não, você tem de escolher. Nós temos de escolher. Ou Jesus, ou se não é Jesus, você já sabe, Satanás. A pessoa que não está com Jesus está com o inimigo. Não tem outra chance. Não existe outra opção. Ah, mas e as outras religiões? E os outros povos? E os outros deuses? E os outros ídolos? Os deuses dos homens não passam de coisas vãs, como diz a Escritura. Os deuses dos homens são ídolos que não passam de demônios. Os deuses dos homens, o único e verdadeiro Deus é o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. E ali nós podemos ver que houve um julgamento histórico, registrado. Vamos continuar vendo que Pilatos manda crucificar Jesus. Em Mateus 27, 22 a 26, nós lemos assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui, então, nós podemos ver como que o povo respondeu: que Jesus seja crucificado. Crucificai. A sentença que foi dada, nós sabemos que Jesus, ele disse: eu para isto nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A verdade é que não há nenhum justo, nenhum sequer. A verdade é que todos nós estávamos condenados, carentes da graça de Deus, da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, condenados à morte, ao inferno, à separação eterna de Deus. Mas Jesus, diante do Pai, assumiu o nosso lugar. Teve a sua morte substitutiva, assim como lá no templo as pessoas traziam uma ovelha como oferta pelo pecado, ou um novilho, punham a mão sobre a cabeça do animal, confessavam seus pecados. Eu sou um mentiroso, eu sou mau, eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu sou um pecador. Eu fiz isso, fui agressivo, eu menti. Eu sou cheio de orgulho. Colocavam as mãos sobre o animal. E aquele animal era imolado. O seu sangue era aspergido sobre as 4 pontas do altar. E aquela pessoa, por causa do sangue daquele animal, aquela pessoa era perdoada. Perdoada. Só que não tem mais sacrifícios de animais. No templo de Israel não tem mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus já deu a sua vida por todos. Mas Israel disse: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. É muito duro isso, porque Israel sofreu tanto e ainda tem sofrido por dizer: somos culpados da sua morte. Somos culpados.
como Israel já sofreu por isso. E o texto nos diz, do verso 27 ao 31, a morte de Jesus como foi. Ele foi morto, padeceu sob Pôncio Pilatos e foi morto. Mateus 27, 27 a 31 diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ali estava a corte romana, os soldados romanos debochando. Estive em Israel e ali no pretório, ali naquele lugar onde Pilatos diz: eis o homem. Ali no chão havia alguns desenhos de como se fossem tabuleiros de jogos, onde os soldados jogavam, faziam seus jogos, suas apostas. E eles dizem que às vezes faziam apostas, escolhiam um dos prisioneiros como rei. E Jesus, eles o trataram como rei. Puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Puseram um manto escarlate, um manto aparatoso, um manto real em Jesus. Deram um caniço para ele como cetro. E se ajoelhavam diante dele dizendo: salve, rei dos judeus. Eles não sabiam que estavam fazendo um ato profético. Ali estava Roma, a maior nação, a nação mais rica, a nação mais famosa, a nação que estava dominando o mundo da época, se curvando diante do rei dos judeus. Mesmo que era uma coroa de espinhos. Por quê? Por que a coroa de espinhos? Porque quando o pecado do homem foi descoberto diante de Deus e foi amaldiçoada a terra, o Senhor disse: a terra produzirá espinhos e abrolhos. Com a morte de Jesus, aqueles espinhos sentiram, passaram por eles o sangue de Jesus, a remissão da terra, o perdão do Senhor para todo o pecado e para as consequências do pecado. Nós podemos ver que Jesus virá para transformar todas as coisas. O mundo será diferente com Jesus. O reinado do Messias, o milênio, a nova Jerusalém que vem do céu, o novo céu, a nova terra que o Senhor fará. Não mais dor, não mais morte, não mais espinhos, não mais crueldade nem pecado. Jesus, a justiça, o amor, a vida eterna. Você já faz parte desse reino? Você já aceitou Jesus como seu Salvador e o seu Senhor? O seu nome está escrito no livro da vida e você já tem certeza da sua salvação? Se ainda não, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo agora, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, quão pecador eu tenho sido, quantas são as minhas falhas, as minhas culpas. Eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me segundo a tua bondade. Limpa-me, dá-me um novo coração. Zera, Senhor, todos os meus pecados e dá-me uma nova vida em Cristo Jesus. Quero andar contigo e viver para a tua glória. Encha-me, Senhor, com teu Espírito Santo e com a tua graça. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí.
você possa viver na presença de Deus, reconhecendo o que Jesus fez por você, reconhecendo que a sua morte na cruz foi real, no meu lugar, no seu lugar. Seja santo e viva para Ele, para a sua glória. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!